Olá a todos. Olá a todos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um ICEI Talks, iniciativa do Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas, nesta noite, trazendo aqui o curso de Jogos Digitais, com a presença do nosso querido ex-aluno Rafael Araújo, mais conhecido como Kazuki. E hoje quem vai fazer a nossa mediação aqui é o professor Arthur Moll, que vai recepcionar, trazer as perguntas do chat. Queria cumprimentar toda a comunidade acadêmica, estou vendo aqui que já tem muita gente. Então, gente, vamos falar sobre mercado de jogos, inovação, tendências. Então, preparem as perguntas aí. Professor Arthur Moll, está com você. Boa noite, pessoal. É uma honra a gente sempre abrir esse espaço aqui para os egressos, ou seja, os alunos formados aqui no curso de Jogos Digitais. Se a gente falar de Rafael, ninguém vai conhecer, mas Kazuki todo mundo conhecia aqui no curso. Então, o Kazuki ele é fundador e CEO da iOS Studios. Desde 2015, ele é graduado no curso de jogos, formou em 2012, atua também como programador, game design, aplicando os conceitos de jogos digitais e soluções para comunicação, marketing, com foco na parte de inovação, imersão e interatividade. Ele atuou como idealizador, game designer e programador de projetos para diversas grandes marcas, como Lacta, Eurofarma, Epson, Savoy, entre outras, incluindo projetos com qualidade aprovada pela Disney e pela Lucasfilmes. Recentemente, seu estúdio teve 30% da sua cota adquirida pela New Leader in Media Out of Home, em aeroportos no Brasil, que pertence ao grupo JXBlay. Especializou-se na parte de realidade aumentada e gamificação para ações de marketing, comunicação e treinamentos. Além disso, ele é vocalista da banda Surge. Aí tem um punhado de letrinha aqui que a gente não vai... Torcedor apaixonado pelo Cruzeiro e pela Croácia e ama pets. Seu game favorito é o Mega Man 2 e é atuante. E atualmente está jogando Apex Legends, The King of Fighters 15. É isso mesmo? Apex Legends, ou Apex Legends e The King of Fighters 15. Isso é um trava-língua, Então, o Rafa vai contribuir um pouco aqui conosco, com a experiência dele nesses anos todos, batalhando aí no mercado, e encontrando seu papel, e suas oportunidades aí dentro do mercado. E essa experiência dele serve como uma luz para todos vocês que ainda entrarão aí no mercado por algum, vamos dizer assim, que formarem ou até mesmo antes de formar. O sócio do Rafael também é um aluno do curso de jogos, é o outro Rafael, quando a gente fala para vocês, olha, façam os trabalhos interdisciplinares, façam o network, conheçam as pessoas que estão dentro do seu curso, prestem atenção na mostra de jogos, naquelas pessoas que se destacam com os projetos e tal, porque de uma hora para outra você cai no mercado e de repente vira e fala, tenho que montar meu time de desenvolvimento para um projeto. E aí, se você tem bons relacionamentos dentro do curso, é observador, consegue, vamos dizer, valorizar aquelas pessoas que produziram os títulos que você mais gostou, você já passa a ter um catálogo grande aí de boas opções para contar, porque hoje em dia uma das coisas mais complexas que tem é ter um bom time de desenvolvimento. Então, as pessoas que têm, vamos dizer, comprometimento, seriedade, dedicação com os projetos, elas sempre se destacam dentro desse mercado e a gente, cabe a nós aí sermos espertos e ficar de olho nessas pessoas que estão se destacando para que futuramente a gente possa gerar oportunidade. Se você não gerar, pode ter certeza que nós três aqui, eu, Lipão e Marquinhos, nós estamos de olho. E sempre pedem, boas indicações para a gente, o pessoal está sempre pedindo, e aí a gente toma a oportunidade da mão de vocês e passa para alguém que a gente nem
nem sabe se vai dar, né, esse valor todo, né, a todos vocês, como é o caso de quem formou junto com vocês aí. Então, aproveitem a oportunidade, né, troquem bastante experiências, né, perguntem, questionem, porque é uma oportunidade ímpar para todos vocês aí, tá bom? Lipão, tá com você aí. Opa! É meio difícil falar alguma coisa depois desse discurso excepcional que o Mol fez aí, né? Já, já mandou tudo, mas é só comentar mesmo que é sempre bom ver egresso, né? Eu entrei, eu acho que depois, né, de você já ter saído, assim. Aí para mim é mais legal ainda, porque eu gosto de ver essas transformações e tudo mais. E né, agradecer a presença, agradecer o pessoal todo que tá aí. Tá realmente uma quantidade boa de gente, né? Tô acompanhando aqui, toda hora tá entrando um. E eu acho que o pessoal aproveitar e soltar as perguntas, que eu sei que eles ficam guardando para não ter vergonha de perguntar, porque vai ser uma chance, né, única. E lembrar, Bom, né, que o Rafael está com a empresa dele em processo de crescimento, ele vai precisar de uma equipe, né, boa e qualificada, e essa interação, né, que você vai fazer com ele aqui pode ser o primeiro contato, né, aí com ele. Essa semana ele contratou a Marielle, né? Contratou a Marielle da Praça Liberdade. Me mandou, falou, pô, você já mandou o negócio do evento do Kazuki lá? Eu falei, já tá puxando o saco do chefe, mal foi contratado. Já... Sim, velho. Bom, pessoal, obrigado pela oportunidade, muito obrigado mesmo. Fico muito feliz de ver essa quantidade de gente aqui para prestigiar esse Talks. O Mol, cara, o Mol foi o melhor professor que eu tive na minha história acadêmica aí, sem puxação de saco, mas porque eu me lembro muito bem de uma aula que ele me deu e que serviu muito para todo esse processo de construção da empresa. Acho que tem alguns microfones abertos aí. Quer dar uma olhadinha, por favor? E, bom, eu me lembro muito bem de uma aula de OpenGL, que ele passou um código gigantesco, amedrontou todo mundo ali no início dessa aula, sobre, nossa, e agora, como é que a gente vai fazer? Eu não vou passar nessa matéria, eu vou trancar. E no final ele falou que a gente podia descartar o código, porque é um código que a gente já encontraria pronto, não precisaria criar isso, que a intenção não era reinventar a roda, e sim utilizar aquilo que a gente tinha à disposição para poder construir ali um produto final. E essa aula marcou bastante, porque eu via muitas pessoas dando muitas voltas para achar soluções e acabavam criando novos problemas ao invés de criar soluções. Eu guardei isso muito na minha mente e posteriormente, depois que eu formei, eu me uni a outros 4 alunos, tentamos montar uma empresa, mas 5 sócios, cada um com uma vibe diferente, uma cabeça diferente ali, então nós acabamos nos separando depois de um tempo, mas como o Mal falou, né, o meu sócio atual, Rafael Mendes, eu conheci na faculdade, fizemos TCC juntos, viramos noites programando lá e modelando nosso TCC. Me lembro que o Marcos estava na banca, a gente fez um game baseado em Mega Man, que à medida que o jogador evoluía dentro do jogo, o gráfico ia evoluindo junto, passava do 8 bits para 16, para o 3D. Eu lembro que o Marcos até fez uma postagem no Facebook, fiquei super feliz na época do reconhecimento lá do trabalho. E depois disso, eu conversei muito com o Rafael e a gente pensou em trazer toda essa questão de imersão, interatividade, todos esses conceitos de jogos que a maioria aqui, né, já estuda e já conhece, para a área do Serious Business, para o marketing, para a propaganda. A gente viu que as pessoas têm um encantamento muito grande por novas tecnologias, então nós embarcamos aí nessa jornada. O primeiro produto que nós desenvolvemos dentro da Aorus foi uma visualização de apartamentos ainda na planta, né, utilizando óculos de realidade virtual. Era uma coisa muito comentada na época, apesar de que no meio tecnológico não é exatamente sempre uma novidade, né, mas era um momento propício para dispersar esse tipo de conteúdo que causava esse encantamento. Começamos a trabalhar nisso, mas ainda era uma solução muito cara para entrar no mercado. E eu e o Rafael éramos
completamente quebrados. A gente não tinha dinheiro para pegar ônibus. E começamos a busca desesperada por um primeiro cliente. Nossas reservas já estavam esgotando e a gente não conseguiu chegar a nenhum potencial cliente. Então, numa última tentativa desesperada, a gente foi até a Savassi de mochila, chegamos lá, batemos na porta da Caparaó, construtora, e conseguimos, depois de muitos contatos, de 2 semanas de telefonemas, descobrir que quem cuidava do marketing, na verdade, era uma agência de marketing, e nos encaminharam para apresentar esse projeto nessa agência. E fomos até 2004. Um detalhe engraçado é que a gente não tinha dinheiro para o ônibus, então nós caminhamos ali a Nossa Senhora do Carmo até o Sion a pé, paramos em um lote vago do lado para trocar de roupa, porque nossa roupa estava completamente suada, jogamos um desodorante por cima, né? Aquela mistura que não resolve muita coisa, para encarar essa reunião como uma cartada final. E, infelizmente, era uma época ali de 2014, 2015, existia uma certa crise no setor imobiliário, e aí, apesar da solução ter agradado muito, nós não conquistamos a possibilidade do cliente. Na hora que eu estava fechando o notebook após a apresentação, eu lembrei que o Rafael Mendes tinha me mandado no dia anterior o modelo da Bulma, do Dragon Ball, só que com uma estética mais Disney Pixar, e que ele tinha feito para um estudo, e eu lembrei, ele tinha alguns outros modelos. Estou numa agência de marketing, eu vou mostrar que a gente pode fazer esse tipo de modelo também. E aí, olha, eu tenho isso aqui também, pessoal. Opa, isso aí, isso nos agrada. Eles tinham um cliente, o Supermercado Salles, que tinha uma bonequinha feita ali em 2D, e essa bonequinha era feita em Flash, já estava desatualizada, eles queriam dar uma repaginada e falaram, façam isso aí para a gente. Então, nosso primeiro produto, de fato, foi uma animação 3D para comercial de TV. A partir daí, nós fizemos cerca de 30 comerciais e foi o que deu uma certa capitalização para a gente começar aí, a história da Ayorus como empresa. E depois disso, nós começamos a trabalhar mais próximo das agências de marketing e começamos a enxergar essa possibilidade dentro do mercado, de atacar essas empresas com soluções inovadoras, com modelos 3D, com gamificação, e começamos a buscar soluções dentro da realidade aumentada, e foi um boom que aconteceu na época, né? Apesar de não ser também, mais uma vez, é aquela coisa, às vezes a gente está no meio de desenvolvimento e pensa, poxa, mas a realidade aumentada já existe há quanto tempo atrás? A mesma história agora com o multiverso, né? O multiverso existe lá desde 2000 bolinha, o pessoal está falando disso agora, é porque é o momento propício, as tecnologias estão mais propícias a utilizar esse tipo de solução. E a gente pegou ali aquele momento ali de 2015, 2016 e começamos a desenvolver aplicativos com uso de realidade aumentada e fizemos uma solução para o Itaú Power Shopping no Natal, em que os clientes saíam pelo shopping coletando itens para preencher a tela inicial ali, que era uma vila do Papai Noel, com os elementos, as bolinhas, a árvore de Natal, o próprio Papai Noel, as casinhas, e ao completar essa vilazinha, eles poderiam trocar por... nossa, será que eu vou lembrar os prêmios? Eram trufas da Cacau Show, combos do Bob's e ingressos do cinema. Esses três prêmios. E aí nós tivemos uma quantidade de downloads muito razoável, acho que na época foi cerca de uns 500 e poucos downloads, e percebemos ali que a solução funcionava, mas que precisava ser lapidada. Eram muitos elementos, as pessoas cansavam, e aí a gente discutiu muito e falou, não, vamos melhorar essa solução. E aí, nesse trajeto, nós tivemos outras parcerias com outras agências de marketing, até que nós chegamos no Grupo Ancar com essa solução, que é um grupo que tem mais de 20 shoppings espalhados pelo Brasil, alguns deles muito relevantes no cenário nacional, como Shopping Eldorado e Pátio Paulista em São Paulo, o Shopping Conjunto Nacional em Brasília, Rio Design Barra, Rio Design Leblon, são shoppings enormes, e nós apresentamos uma solução para atender a todos os shoppings com conteúdo promocional voltado para a Copa do Mundo.
E aí fizemos um álbum de figurinhas virtual, em que as pessoas coletavam as figurinhas utilizando a câmera de realidade aumentada, e ali também completavam uma mesinha com as matrioscas, que a Copa foi na Rússia, e esse álbum de figurinhas, e tinha ali umas caricaturas dos principais jogadores das seleções que a gente contemplou, e aí esse já teve um número mais relevante de downloads, a gente atingiu 3.000 downloads, e eles trocavam por cupons de desconto. E, bom, entendemos esse sistema, vimos que funcionava e começamos a investir mais firme nesse tipo de solução. Mas, em meio a isso tudo, vamos, por que não aplicar isso também para treinamentos? Vamos apresentar isso para as empresas, vamos gamificar os treinamentos. Tem grandes indústrias que fazem treinamentos de segurança do trabalho, né, a CIPAT, e é sempre muito chato mesmo para os funcionários participarem, ninguém quer fazer mais aquelas palestras, aquela coisa protocolar, muito chata. Vamos apresentar soluções mais inovadoras. E aí, nesse meio tempo também, conquistamos a Eurofarma como cliente, fizemos 2 campanhas gamificadas de segurança do trabalho para a Eurofarma, com esse mesmo sistema, em que a gente sempre relacionava ali com Pokémon GO, que também era um sucesso da época, mas trazendo o conteúdo que a empresa precisava para treinar os funcionários, para ensinar sobre as questões de segurança, para fazer com que os funcionários se locomovessem dentro da fábrica, porque eles não tinham o hábito de acessar outras partes e era uma necessidade que eles conhecessem a fábrica como um todo e as necessidades de equipamentos de segurança. Então, a campanha também foi um sucesso, e aí começamos a aprimorar nosso produto, integrar ele inteligência artificial, um sistema mais complexo, um gerenciamento mais complexo da distribuição dos cupons, com uma carteira, enfim, aí começamos a deixar isso mais robusto, até que chegamos a Black Friday, que foi um acontecimento assim gigante para os shoppings, e fizemos, nesse meio tempo, claro, desenvolvemos algumas outras soluções, mas essa foi talvez a nossa virada de chave ali, em que nós tivemos cerca de 11.000 downloads em 4 horas de campanha e atingimos mais de 38.000, 39.000 downloads, alcançando o primeiro lugar na Google Play. E foi muito, assim, agora um lado um pouco pessoal, até para quem é estudante, especialmente aqueles estudantes, né, que talvez tenham menos recursos aí. Eu tinha um notebook da Philco que parecia um pedaço de papel, a tela assim dobrável. Eu acho que era um Philco Fold, dava para dobrar a tela ao meio. Um i7 de segunda geração, que o teclado não funcionava mais, tinha que ligar um teclado USB. E a gente trabalhava em home office, que não tinha esse nome na época, só se chamava quarto. E ficou eu e o Rafael atendendo aí cerca de 14 shoppings, eu acho que participaram dessa campanha, atendendo a todos, e éramos só nós dois. E trabalhando ali, fazendo a liberação dos cupons de forma manual, porque a gente ainda não tinha sistema, então com toda essa dificuldade, para no final do dia, quando nós assustamos, olhamos lá no Google o número de downloads, a primeira colocação no segmento, né, de entretenimento, e aí veio aquele choque. Caramba, nós alcançamos uma coisa muito legal e de uma maneira muito inesperada, porque a gente estava tão concentrado no produto, na solução, no bom atendimento, na inovação, no amor mesmo por desenvolver aquilo, e não é exagero falar isso, porque para vocês aí que gostam, sabem como que é participar do desenvolvimento de um projeto que você deposita ali, né, tudo nesse projeto. Então, foi um choque e a gente percebeu, puxa, nós mudamos agora. Nós agora, de fato, temos algo diferente. E aí partimos para ter um espaço físico, partimos para ampliar a nossa equipe, a desenvolver mais ainda essa solução. Fizemos uma réplica dessa solução no Saldão de Janeiro, né, que é ali a mesma mecânica da Black Friday, e posteriormente viemos com a Páscoa. A Páscoa foi uma outra experiência que aí envolveu a Lacta como uma patrocinadora e com uma interação ali direta no conteúdo do aplicativo.
E aí já era uma gamificação um pouco mais lúdica, em que as pessoas tinham que salvar os coelhinhos dentro do shopping, porque eles estavam aprisionados dentro dos ovos de Páscoa, porque uma doninha os aprisionou para poder roubar os chocolates da Vila Mágica da Lacta. E aí tinha a questão do brinde pela participação, por completar o jogo, atrelado também a essa distribuição dos cupons relacionados aos ovos de Páscoa. Então, foi mais uma vez um sucesso essa ação. E posteriormente veio a Black Friday de 2019 com a temática Star Wars. Era o momento do lançamento do filme, então a associação, né, dos lojistas, né, dos shoppings, eles adquiriram o direito de uso da marca Star Wars, e aí nós recebemos um livro de, acho que 46 páginas com as diretrizes do que poderia ou não poderia utilizar ali em relação ao filme, e fizemos os modelos dos capacetes, né, do Stormtrooper, do Kylo Ren, do Sabre de Luz, que eram, esses itens ficaram atrelados ao valor de desconto dos cupons, para ilustrar ali os cupons mais raros ou mais comuns. Também o mesmo sistema de captura através dos totens, fizemos alguns ícones que remetiam a locais do universo Star Wars, uma interface que as pessoas poderiam escolher pelo lado luminoso ou o lado negro da força, e quando entrava na câmera de realidade aumentada, tinha um efeito ali do salto, né? Mostrando um cockpit da nave conforme o lado que você escolheu. Então, foi um aplicativo mais trabalhado, que tinha todos esses elementos aí do Star Wars, teve que ser aprovado, tudo que a gente desenvolveu foi aprovado pela Disney e pela Lucasfilmes, para que a gente pudesse publicar nas lojas, e foi outro aplicativo que foi um grande sucesso. Nós atingimos mais de 120 mil downloads já nesse aplicativo promocional desenvolvido para Ancar, né? E foi, assim, um fato que a gente carrega com muito orgulho por envolver uma aprovação né, de talvez aí o maior estúdio do mundo. Então, é como se fosse um atestado de qualidade muito legal que a Euros recebeu desenvolvendo esse trabalho. E, posteriormente, depois de todos esses cases, começamos a nos apresentar para desenvolver outras soluções. Depois vou deixar o site para que vocês vejam também outros trabalhos que fizemos. Mas esses foram os trabalhos chaves que nos levaram até esse momento em que a gente fez um contato com a ANEEL, a princípio um contato para oferecer uma solução, mas aí quando nos foi apresentado qual o nosso produto que eles queriam para que efetuasse aquela solução, nós mostramos que não era, na verdade, o nosso produto que solucionaria da melhor forma e da forma mais barata. E aí nós continuamos a conversa, foi uma postura que a gente sempre tem de não só vender a qualquer custo, a gente tem a solução e o produto como algo acima de tudo aqui, então não era só vender por vender, mostramos, olha, temos outras coisas, queremos atender vocês, mas não vai ser nisso aqui. E aí, em toda essa conversa, em apresentar as nossas possibilidades, através do Leonardo Schebli, que é o dono da ANEEL, ele se interessou e achou a nossa empresa estratégica para fazer parte do grupo J. Schebli, atrelado ali à ANEEL, que trabalha com mídia out of home, todos esses painéis que vocês veem aqui no aeroporto de Confins, ou em mais de 100, 110 terminais rodoviários do Brasil, Parque Ibirapuera, todos esses painéis de LED que contêm essas propagandas de grandes marcas como Itaú, Santander, 123 Milhas, isso tudo faz parte da ANEEL. E enxergou-se a possibilidade de trazer isso para um novo patamar, né? O que a ANEEL está tratando como Phygital 2.0. Phygital é essa mistura do físico com o digital, que tem ali já, né, uma pegada nesse sentido do metaverso, e como nós somos hoje especialistas em desenvolvimento de realidade aumentada, realidade virtual, e fazer esse processo de integração com outros sistemas, viu-se a possibilidade de unir essa mídia out of home física com essas soluções digitais e fazer com que essas telas
atuem aí como portais interdimensionais, né? Como se fosse ali um portal mesmo, uma porta de entrada para que as pessoas tenham experiências que misturem o digital com o real, trazendo aí para essa ideia do metaverso e desenvolvendo mais as possibilidades de mídia, de interação, de gamificação. Não, mas obviamente a gente continua atuando também na parte só digital, mas agora, né, com um apoio muito maior, com mais possibilidades e sempre buscando essas inovações. E aí, depois dessa introdução um pouco mais longa, para vocês entenderem um pouco como a Ioros chegou até aqui, toda essa nossa história, todo esse processo, para chegar no que a gente espera aí de tendência do mercado em 2022 e o que a gente vislumbra aí para a questão do mercado de jogos. Vou falar de uma forma um pouco mais pessoal, mas pensando como a Ioros, o que a Ioros vislumbra, né, para esse ano, é claro que a gente vive um momento de uma expectativa enorme, muito boa, claro, com o pé no chão, como sempre, muito trabalho, mas uma expectativa muito boa por conta dessa aquisição, por abrir essas portas, para a gente ter um suporte maior e por fazer um parceiro que é hoje, né, um dos maiores grupos, uma das maiores empresas do Brasil no segmento. E agora, pensando em um âmbito geral do mercado de jogos, também acho que é um ano e os próximos anos são anos com uma propensão muito grande para um crescimento desse mercado. Eu vejo toda essa conversa hoje, especialmente sobre o metaverso, que eu acho que é o assunto que é mais falado, que eu mais escuto no meu dia a dia. É uma excelente oportunidade para todos os estudantes hoje de jogos, não só de jogos, né, mas que estão ligados aí à tecnologia, à informática, porque isso vai abrir campo para muita coisa ser desenvolvida, para muita coisa ser gerenciada. São ambientes extremamente complexos, né, com um desenvolvimento muito complexo. E mais uma vez, vale aquela questão interdisciplinar, né? Aquela questão de você dominar várias tecnologias, cada vez mais se preparar mais para esse mercado, ampliar mais as suas possibilidades para poder entrar nesse mercado de uma forma mais fácil até, e se desenvolver ali dentro, buscar o seu caminho ali dentro. Porque eu digo isso, a gente passou isso com a Ioros, né? Como eu disse lá atrás, primeiro nós nos fundamos como uma empresa de desenvolvimento de jogos digitais. E a primeira coisa que nós desenvolvemos, na verdade, foi uma animação 3D. E a nossa ideia era desenvolver jogos para entretenimento. Né? Nosso primeiro trabalho foi voltado direto para marketing, e aí a gente mudou a nossa direção. E agora nós estamos fazendo o nosso primeiro jogo que será de entretenimento, já posso falar dele aqui. Ele vai se chamar Auto Pobre, a gente está fazendo em parceria com o comediante Estevan Gaipo, e é um jogo de corrida, só que você dirige carros velhos. Então tem carros lá que são referências a Brasília, Chevette, Opala, enfim, esses carros Brasília, Opala não tem não, Opala vai ser DLC, aí vocês compram lá depois, dá uma força. E aí tem todo aquele sistema de consumo de energia, né, da gasolina para poder fazer as corridas, e ele é todo temático nesse primeiro momento, ambientado em circuitos aqui de Belo Horizonte mesmo, dos aeroportos, tem um tom cômico ali dentro, você faz as gambiarras para melhorar o desempenho do carro. Só que é um jogo que tem uma certa complexidade, tem a física dos veículos, tem um sistema de balanceamento, a gente já está desenvolvendo esse jogo há mais ou menos 1 ano e 4 meses, e dá para fazer uma referência, uma relação uma espécie de Need for Speed, mas ao invés de você tunar e melhorar as peças do seu carro, você faz gambiarras e restaura, porque você pega o carro do ferro velho, então ele vem todo detonado, e a partir da restauração completa e a troca das peças, a evolução das peças, você obtém a placa preta, que é o objetivo do jogo. E aí, nesse primeiro momento, é um jogo single player, mas que tem toda uma sequência ali, né, dos circuitos, de dificuldade, e quem sabe aí posteriormente a gente evolui esse game para um cenário multiplayer, e enfim. Bom, então nós passamos por diversos produtos até a gente conseguir se consolidar no mercado, e isso não é uma jornada exclusiva só de uma empresa, né? Acho que de profissionais também, e
nós passamos por isso, outras pessoas que trabalham aqui passaram por isso. Então, é interessante vocês desenvolverem várias habilidades, pensando, pelo menos é uma visão pessoal, para encarar esse momento que a gente vive de um boom mesmo dessa questão do metaverso e da necessidade de desenvolvedores, programadores, artistas e pessoas para criar, de fato, esses mundos. Na época que eu formei, em 2012, eu não tinha não havia muita oportunidade no mercado, pelo menos eu não tive muita oportunidade, procurei, e aí, como solução, tanto eu quanto o Rafael e alguns outros alunos, a nossa solução foi, de fato, empreender. Hoje eu já vejo, claro, para quem tem a veia de empreendedorismo, é outro momento muito propício, mas para quem quer fazer uma carreira legal em alguma empresa, são muitas oportunidades. Agora, como lado de empresa, eu até vejo uma certa dificuldade para encontrar pessoas para contratar. A oferta é muita, a oferta de trabalho para as pessoas que são qualificadas, né, nesse meio, ela vem crescendo. E essa questão de fazer tudo online agora ter ficado mais óbvio, né? Uma coisa que já poderia estar acontecendo há mais tempo, mas a situação da pandemia nos forçou a isso, fez com que as pessoas, tanto os colaboradores quanto as empresas, percebessem que não existe fronteira para trabalhos que envolvam atividades no meio digital. Então, hoje vocês também têm a possibilidade de trabalhar para empresas de fora, do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa, enfim, e sem nenhum tipo de barreira, receber em moedas que valem mais, né? Em barras de ouro que valem mais que dinheiro, e vocês têm essa oportunidade. Então, é muito legal ficar ligado em todo esse movimento do mercado. As empresas demandam muito essas questões inovadoras, porque, especialmente, nós que trabalhamos para a área de shopping, e é uma coisa para que vocês comecem a perceber também esses movimentos de mercado, porque, às vezes, pelo menos quando eu estava, né, no meio acadêmico, eu ficava muito focado na questão dos jogos, das empresas de jogos, de como essas empresas estavam caminhando, quais eram as tendências dos games, etc. Mas é legal abrir um pouco mais e ver a tendência de outros mercados. Por exemplo, o shopping center, que é o que a gente mais trabalha hoje. As pessoas não vão mais aos shoppings como iam antigamente. As pessoas que tinham medo de comprar online, elas foram obrigadas a perder esse medo durante esse período de reclusão. Então, o número de compras online aumentou e as pessoas descobriram, olha, o produto chega cada vez mais rápido, a logística de entrega está cada vez melhor, Amazon, Mercado Livre, às vezes você pede e recebe até no mesmo dia ou logo no dia seguinte. Por que eu vou ter o transtorno de pegar um trânsito, especialmente nas grandes cidades, ir até um shopping, gastar com um estacionamento, para poder entrar lá e fazer uma compra de um tênis que lá custa R$500, na internet eu compro por 400. Por que eu vou fazer isso? Não tenho porquê. Então, esses setores eles estão cada vez mais entendendo que precisam investir em experiência. Porque hoje, o que faz eu sair de casa é ter uma experiência, ir ao shopping, ter uma experiência naquele ambiente, em levar, ir passear com a mãe, com o filho, com a esposa, e dar uma volta e mostrar, olha, tem uma feira aqui, olha, tem isso aqui, que legal, vamos no cinema. E ali, nesse momento de experiência, as pessoas vão consumindo as coisas. Então, muito mais do que as ações, aquelas ações de desconto e tal, os shoppings agora se preocupam mais com as ações que promovem experiência. E isso não é uma exclusividade do setor de shopping. Então, cada vez mais trabalhar a experiência. E a experiência que está mais em alta são essas experiências que misturam o ambiente físico com o digital. Por quê? Tem um custo relativamente mais baixo, é fácil de replicar, é fácil de escalar, uma vez que ela já foi desenvolvida, e atinge diversas pessoas, diversas faixas etárias. Se você quer fazer alguma customização para atingir essas faixas etárias, é algo muito mais fácil, relativamente mais fácil,
e você consegue coletar dados, métricas das utilizações. Então, quando a gente faz um app, às vezes a gente gasta mais tempo, mais inteligência ali no aplicativo, no que está por trás, para coletar as métricas, para entender, olha, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo. Isso para as empresas é muito importante. Nós fizemos recentemente uma solução para a Epson, para treinamento também de segurança do trabalho. E a primeira versão foi um quiz. Os funcionários entravam ali no app, tinham os vídeos do dia, tinham ali algumas informações da agenda das ações, e todos os dias eles respondiam a 2 quizzes de 10 perguntas cada, e no final havia um ranking diário e um ranking do final do treinamento, que eles eram premiados conforme esse ranking. Muito simples, mas gerou um relatório de 30 páginas, mostrando todos os gráficos, comparando, olha, os funcionários acertaram isso, eles erraram isso, essa pergunta aqui é que teve mais acerto, essa que teve menos, eles gastaram X tempo para responder esse questionário, X para responder esse. Então, aqui, depois que eu coleto todos esses dados, fica muito claro que vocês estão comunicando muito bem em relação ao assunto X, mas o assunto Y, ele não está sendo bem comunicado ou eles não estão compreendendo muito bem, tem alguma falha aí no meio desse processo. E aí a empresa tem como estabelecer estratégias muito mais econômicas e focar naquilo que é o problema, ao invés de, quando é aplicado de uma forma apenas física, dá muito mais trabalho para coletar e gerenciar esses dados, e às vezes você não tem a possibilidade de ter determinadas métricas, como, por exemplo, o tempo médio para responder determinada pergunta por um conjunto ali de 700, 800 colaboradores. Então, o desenvolvimento de soluções digitais que passam por gamificação, por essa questão do metaverso, de realidade virtual, realidade mista, realidade aumentada, é legal encarar isso não só como aquilo que o cliente, o colaborador, o usuário vai ver. Tem algo muito além disso ali por trás, e pensando em desenvolver soluções para o mercado, talvez essa parte de trás seja a grande chave aí do negócio. Então, desenvolver habilidades em diversas, né, desenvolver habilidades interdisciplinares, pelo menos para compreender a complexidade dessas soluções e depois, posteriormente, vocês montarem um time ou fazer parte de um time, que conseguir ter uma visão mais ampla desse processo de criação, pode ser um grande diferencial para o sucesso de vocês aí depois, ou até mesmo durante, né, a vida acadêmica, assim que vocês se ingressarem no mercado, ou para aqueles que já estão. A gente sempre busca aqui profissionais que têm essa veia, esse diferencial, essa visão, muito mais até do que só a questão técnica. Então, um perfil aqui, bom, aqui a gente tem uma equipe sensacional. Eu queria até, não sei se os meninos estão aí, mas Fernando, Eduardo, o sócio Rafael, né? O Akira e agora a Marielle, agradecer, né, a vocês por tudo aí. A Euros não seria o que é sem vocês aqui, Guilherme e Andrei, que passaram por aqui também, fizeram parte do nosso time. E aqui a nossa forma de trabalho, que eu acho que é uma tendência também, é uma forma de trabalho de muitas outras empresas, o pessoal chega aqui, tem um videogame, relaxa, vem, não tem código de vestimenta, só, né, não vi nu, tá ótimo. E fica aqui com total tranquilidade, liberdade, todos aqui estão em sintonia, entendem que prestar um bom serviço, uma ótima solução vai fazer com que a empresa cresça e, por consequência, todos cresçam. Então, todo mundo fica muito ligado nessa questão de uma visão mais ampla, de uma solução mais ampla. E, por exemplo, o Akira é um caso emblemático aqui. Quando ele entrou, ele só fazia fotos. Ele era fotógrafo e tinha um domínio ali de Photoshop. Hoje ele já modela, está fazendo vários modelos 3D, fez um até aqui
recentemente aí que surpreendeu a gente, modelou um personagem do filme do Batman, o Gordon, e aprendeu isso tudo aqui. E foi uma contratação visando isso, falando, olha, ele tem um perfil muito interessante, basta ele desenvolver a questão técnica. Então, assim, é claro que a questão técnica não é simples, não é fácil, e em determinado momento do projeto, ou necessidade da empresa, ela é vital. Mas a nossa visão aqui é que, em médio prazo, longo prazo, o perfil, essa visão de mercado, esse entendimento do produto, esse comprometimento com o desenvolvimento de uma solução completa, interessante, e tá ligado nesse movimento todo de mercado, do metaverso, da mudança de comportamento do mercado em geral, da questão de todos estarem mais focados na experiência do usuário para obter os resultados. É mais interessante ter alguém com essas características, né, na equipe do que só aquele cara que é uma biblioteca. Então, é uma coisa da Ioros, mas eu acredito que seja uma tendência também. Vejo que outras empresas também têm essa visão, então é interessante para vocês pensarem aí nesse sentido. Então é isso, pessoal. Estou chegando aí aos 45, mas acho que já dá para abrir para responder algumas questões aí da galera. E só reforçando, né? Porque como temática ali ficou a questão do que se espera. Eu espero, apesar de todas as incertezas, especialmente por se tratar de Brasil, que tem algumas coisas que as pancadas aqui, né, elas causam mais turbulência do que em outros países. Então, a gente teve a questão da pandemia, tem várias questões políticas, tem questões de câmbio, questões das guerras, de eleição próxima. Apesar de todas essas variações aí que afetam a todos, né, inflação, etc., eu acho que um dos setores que tem mais potencial de não sentir essas pancadas, de ter um crescimento durante esse período e assim, naquele momento que esse período muito turbulento reduzir um pouquinho, ele vai disparar, é de fato nosso. Então, vamos lá, vamos abrir para as perguntas, mas só fechando aqui, queria agradecer a presença de todos e é isso aí. Vamos lá. É isso aí, Rafa. Ó, 87 pessoas, né, se dedicaram aí para ouvir suas palavras. Tenho certeza que essas contribuições, né, elas foram... Não foi o Will Smith, né, um tapa na cara do... Né, aí, mas, vamos dizer, pelo menos puxou o tapete de muita gente, mas do outro lado da queda, né, tinha uma escada, né, dizendo, é por aqui. Né? Não faça como o Mol, não suba na escada e caia da escada, que você vai quebrar o braço. Né? Você vai pelo outro lado aqui, né, que é mais seguro. Porque na vida é sempre assim. A gente, muitas vezes, a gente trabalha para ter a possibilidade de fazer realmente aquilo que a gente gosta. Né? Então, quando você fala, olha, nossa, entrar no mercado foi um desafio, né, muito grande. Mas a partir do momento que você dá o primeiro passo, que você não fica esperando, né, sentado aí, vamos dizer, as soluções, né, caírem, né, os projetos caírem lá no seu colo, você pega aí, corre atrás, você, de certa forma, busca seu cliente, busca mostrar suas soluções aí para o mercado, né, você começa a dar essa entrada no mercado, de uma forma que talvez, né, ela tivesse bem distante ali do que você sonhou no início, que era, nossa, vou fazer um grande título com uma marca, né, dos projetos do Rafael e da equipe dele, que sempre com essa pegada mais cômica. Eu tive a oportunidade de ver um pouquinho do jogo, né, e aí eu já conto para vocês, né? O carro mais potente vai ser o Uno Brio com escadinha em cima, né? A galera falou aí de opalão. Não, vai ser o golzinho quadrado GT. Um adesivo suave na nave, ou então aquele Deus que deu e plau.
Não, Felipe, são só clássicos, né? GTR 2022 não é um clássico, né? É um jogo de clássicos, entendeu? Né? Mas o clássico da classe média para baixo, entendeu? Então Gol Bufador, Kombi, Kombi Corujinha, né? Que ela tem um vidro partido, Fusca, né? São clássicos aí de uma determinada época, né? Porque exatamente eles estão, né, diretamente, né, ligados aí com, né, como é que é o quadro dele lá? Autopobre. Autopobre, né? Onde eles mostram exatamente a galera lá com os escorte, né? Com vamos dizer, Durepox no limpador de para-brisa, né, e coisas desse tipo. Então, a ideia, né, do jogo, o desafio do jogo, e assim, é importante lembrar, né, que para eles a física é algo, vamos dizer assim, paralelo, porque normalmente esses carros eles têm tanta ferrugem, tanto buraco, né, que a aerodinâmica deles já é alguma coisa desconsiderada, porque o ar passa pelo carro inteiro. Então não vai fazer a menor diferença, né? Agora que o meu chat começou a atualizar aqui, eu vi aqui que o Igor Dias mandou: Opala não pode porque a gasolina está muito cara. Uma das ideias, se realmente der certo e o Opala entrar como DLC, é que para correr com ele vai gastar 2 pontos de gasolina, que é a energia do jogo, ao invés de gastar uma como os outros carros. Então a gente vai tentar trazer essas características também para dentro do gameplay ali. Então, essa aqui é a ideia, né? Vamos dizer, a essência ela traz, né? Então, para ele fazer esse jogo, né, que é o jogo, né, do Autopobre, para investir 1 ano e 4 meses de trabalho da sua equipe ali dentro, obviamente, né, que existe todo um processo, né, e uma solução para sustentar a empresa, né? Então, são esses trabalhos que estão gerando publicidade, esses trabalhos que dão visibilidade no mercado, esses trabalhos que trazem novas oportunidades para eles, né, que pagam as contas, né, e nutrem os sonhos. Então, sempre que vocês pensarem nessa ideia, né, de tipo, olha, né, eu quero fazer, né, eu vou... Cara, um em 1 milhão, né? O cara do Flappy Bird que jogou o joguinho lá com asset copiado, meia boca, e estava ganhando lá $50 mil por dia e entrou em depressão, né? É como ganhar na Mega Sena. Não é uma realidade, né? Para todo mundo. A maior parte das empresas de jogos e a maior parte, né, das pessoas que trabalham exatamente com a parte multimídia, eu e Marquinho, né, e Lipão, né, sabemos bem disso, porque todos nós já tivemos aí empresas. O Lipão ainda está ali na batalha, né, dos jogos, mas para que ele consiga sustentar o sonho dele de game design e criar os jogos, ele tem que ficar aqui, ó, dando aula para vocês, né, trocando experiência com vocês e coisa. Ele queria isso? Não, ele queria fazer o joguinho dele lá. Deus me livre. Mas, né, a vida é assim, né? A gente tem que começar a trazer as perguntas, isso. Vamos abrir as perguntas aqui, ó. O Everton mandou uma pergunta. Não, mas tem lá em cima já. Tem lá em cima, antes do Everton, tem o do... Eu acho que quando eu entrei, tem a pergunta. Pois é. Tem a do Lucena, vem antes. Aí tem também aqui, deixa eu ver. Não, você já pegou aí? Toca as perguntas aí. Deixa eu só olhar aqui se tem uma antes da do Lucena aqui, peraí. Só, enquanto o Marcos vai achando a pergunta ali, só um comentário que eu vi aqui que a Mariana falou que eu esqueci da Amy. É verdade, a Amy é a nossa estagiária. Não sei se dá para ver ela ali atrás, na minha câmera. Ela é uma pinguim. E ela é o exemplo de funcionário que eu quero aqui dentro, entendeu? Ela tá sempre sorrindo, ela tá sempre de pé, independente das pancadas que a vida dá, ela fica sempre de pé e sempre sorrindo. É a nossa Amy, tá ali, sorrindo ali, como sempre. Bom. Acho que pode começar pela do Lucena mesmo, o Mal. Aí depois a gente vai para do Everton aqui. O Lucena perguntou uma dúvida então para mover a discussão. Como vocês abordam projetos tão distintos? Seguem alguma metodologia ou cada projeto tem uma abordagem diferente? Vai da demanda do cliente? Pois é. Primeiro que o tipo de cliente que nós atendemos geralmente não sabe exatamente o que ele quer
ele sabe aonde ele quer chegar, ele tem uma ideia ali, mas ele não sabe exatamente o que ele quer, ele não vai passar um escopo muito detalhado. Então, a primeira coisa é pegarmos essa demanda, discutirmos internamente, desenvolver uma solução, apresentar e ter a aprovação dessa solução. Depois desse passo, aí a gente discute uma metodologia para desenvolver, muito pensando assim em atender aquele prazo e com a equipe que a gente tem. Então, vai variar muito conforme o tipo do projeto. Como é uma equipe pequena e por muitas vezes a gente chama poucos recursos para poder desenvolver, a gente se viu forçado a encarar riscos maiores. Por exemplo, pegar um projeto que não é exatamente uma casinha de cachorro, mas também não é um edifício, né? Ali um meio termo, e encarar desenvolver esse projeto num modelo cascata para poder sair o mais rápido possível e entregar ao cliente. Mas aí a gente assume um risco enorme de ter algum problema ali no final e ter que fazer muita coisa. Então, é sempre nesse muito caso a caso, por termos, no momento, uma equipe mais reduzida. Mas, de qualquer forma, o que a gente tenta fazer é discutir dentro das habilidades de cada um, né, e dividir esse trabalho numa forma de otimizar o tempo. Aí é muito caso a caso mesmo. Próxima pergunta, que agora vem do Everton, né? Isso. Como você já tem uma experiência de mercado bem abrangente e já teve a oportunidade de passar com várias pessoas, você acha que a melhor característica para contratar alguém seria o quê? O que você deu o exemplo? Que você deu o exemplo de uma pessoa da sua equipe que entrou como fotógrafo e acabou como modelador. Bom, eu tenho uma coisa pessoal. Uma vez eu fui trabalhar, o meu primeiro emprego foi na Telemix celular. Muitos aqui nem vão saber o que é a Telemix celular, né? E aí eu estava naquela sala com todos os concorrentes. E, o que você espera aqui na empresa? Eu espero contribuir, fazer com que a empresa cresça e tal. Aquela coisa do padrão do currículo da Cato, né? Que já vem preenchido. Todo mundo foi passando por isso. E aí, quando o cara me perguntou, o que você quer ser aqui? Eu falei, eu quero ser o dono. Aí todo mundo riu da minha cara, cara. Todo mundo gargalhou. O cara quer ser dono da Telemix celular? É maluco? O cara falou, foi a resposta mais interessante que eu recebi aqui hoje. Eu falei, olha, se eu não tiver a ambição de prestar um ótimo serviço aqui a ponto de chegar a dono, eu não vou colaborar como eu deveria colaborar no meu trabalho. Então, eu acho que a maior característica é o empenho. A pessoa realmente, é um clichê vestir a camisa da empresa e tal. Até mas quando isso vem com sinceridade, eu acho que a pessoa ela vai além da questão de prestar o serviço ali, mas ela vai buscar conhecimentos, ela vai tentar crescer como um profissional para poder entregar tudo que ele pode e cada vez mais para aquele momento que ele está vivendo. Não é exatamente fidelidade, casar com a empresa, não é nada disso. Mas esse cara que tem essa ambição de crescer, de aumentar o seu conhecimento, eu acho que é o melhor perfil. Beleza. O Thales perguntou, você acha que existe mais mercado para brasileiros dentro do Brasil ou fora do país? Bom. Sinceramente, eu acho fora. Não queria falar isso, mas eu acho fora. As empresas de fora estão contratando muito, entenderam que a mão de obra aqui é relativamente mais barata do que eles têm lá. Então, acaba que tem mais demanda e, né, Canadá, esses núcleos de produção cada vez contratam mais, pagam em dólar, pagam em libra, pagam em euro. Poxa, agora o negócio tá rolando, porém, é que eles descobriram também o remoto, né? Então a galera tá trabalhando daqui e recebendo em dólar. Esse é o grande lance, porque agora você não precisa ir para lá. Você trabalha do seu quarto, entrega a demanda, recebe em dólar, ri até o canto e acabou. Porque antes o custo de vida comparava, tinha umas tretas, né? Às vezes você ia pra lá, mas ficava num quartinho desse tamanho, e aqui você tinha apoio da família. Mas vira uma competição, às vezes, até injusta, um pouco assim, pra você pagar o mesmo tanto e tal. Isso que eu ia falar, né? Assim, para as empresas locais, né? Isso é até algo
é um pouco mais complexo, né? Porque você tem suas demandas aqui, a maior parte das suas demandas, provavelmente, né, elas são de clientes locais, e acaba que você começa a competir com empresas globais, né? Empresas que têm, né, vamos dizer, clientes no mundo inteiro, né, com vamos dizer, talvez uma renda e coisa e tal. Então, para eles, por exemplo, foi extremamente importante nesse momento, né, ter um grande grupo aí apoiando a empresa. Por quê? Porque esse próprio grupo ele já vai gerar um volume grande de trabalho, né, para a empresa, de maneira que vá sustentar a empresa, né, durante esses períodos assim de uma crise. E até mesmo o fato de estar conectado aí a diversas agências né, e tem uma entrada aí, um portfólio de pessoas que podem, né, contribuir aí com a empresa dentro das suas atividades aí que a serem desenvolvidas, né? Como empresa e essa aquisição da ANEEL, a ideia é essa, né? A gente ter um suporte maior e uma conexão maior com grandes clientes que podem pagar, né, por soluções maiores, né, tem mais recursos, mas também a gente entra naquela questão, como nos shoppings, investir na experiência. Então, por vezes, a gente já teve colaboradores aqui que receberam ofertas melhores, mas não foram. Por quê? Porque a gente aqui, pô, é legal trabalhar aqui. É leve trabalhar aqui. Então, a gente investe também nessa questão da experiência, né, dos colaboradores, de ter um excelente ambiente de trabalho, porque às vezes realmente para uma empresa nacional não dá para competir com o que é pago lá fora. O Felipe Henrique está perguntando, né, se a gamificação, né, dentro das empresas ainda é uma janela, né, onde a gente pode buscar entrar, né, ou existe alguma outra dica aí que você pode deixar? Desculpa, deu uma falha aqui. O Felipe Henrique, né, ele está perguntando se você acha que a gamificação nos produtos das empresas ainda é uma janela que ele pode, né, buscar ou entrar, né, em algum outro assunto, ou entendi, né, num outro mercado, alguma coisa assim. Não, eu acho que tem muito mercado para gamificação, muito, 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 muito. Desde as mais simples, né? Porque se você para pensar, por exemplo, Starbucks, você vai lá, você tem um app, faz a compra, ganha alguns pontos, tem um ranking, converte esses pontos. Isso, querendo ou não, é uma gamificação de uma forma mais simples, mais superficial, mas é uma gamificação. Você está participando ali de um concurso, né? De um game mesmo, de juntar pontos e fazer uma troca. E praticamente toda empresa tem isso hoje. Só que a gente tem outras formas de aplicar isso, né, com gamificações mais inteligentes, mais complexas, mais divertidas, e que especialmente quem forma em jogos tem essa visão. Então tem muito mercado. Não só para isso, para os treinamentos também, né? Então, a gente aplicou um quiz para a Epson. Por quê? Porque o quiz estava dentro do orçamento deles. Mas se eu pudesse fazer, como eu faria? Tipo você encontrar lá, né, os criminal case, né, você encontra os itens ali, pô, encontra os EPIs que deve ser usado nessa área, e lá eu coloco os EPIs que devem, os que não devem e outros elementos para tornar lúdico. Quando ele clicar, eu basicamente vou estar com uma resposta de um quiz. Quais os EPIs devem ser usados na área tal da fábrica? E tem lá a alternativa A, B, C e D. Só que de uma forma mais lúdica, ele não percebe que ele está fazendo isso. Então, temos inúmeras empresas no Brasil e é uma área que, poxa vida, tem muita possibilidade ainda. A gente está com um tempo bem corrido. Gente, então eu passei a régua ali mais ou menos no chat. Eu vou ler os questionamentos que estão aqui depois do Felipe. Aí o Rafael vai tentar responder rapidinho. Se não der, a gente continua por e-mail, tá? Porque ele tem o tempo dele, a gente tem o tempo de encerrar aqui a live aqui. Então, depois do Felipe, temos o do Wellington aqui. Atualmente, vemos os adventos inéditos com o surgimento das NFTs, né, que são comercializadas a preços surpreendentes. Ou seja, produtos digitais passaram a ter tanto ou até mais valor que produtos físicos. Você acha que ambos os tipos de produtos têm valor igual? Qual você acha mais promissor?
Acho que pelo momento, toda essa questão de cripto, blockchain, etc., ainda não diria assim, tem mais valor, porque é muito volátil e a gente não sabe se pode chegar a uma regulação, alguma coisa assim. Mas para o momento é muito interessante explorar isso, pensando aí em metaverso, porque isso vai ser adotado. Não tem como correr disso. Então é legal visualizar. Mas talvez equilibrar, né? Para a gente ter uma segurança também. Agora a gente vai para a pergunta da Lucila. Então, é de jogos que eu comecei a seguir a Aiourus. Nossa, trava a língua. Aiourus. Então, como vocês sentem a questão da propaganda, jogos e crianças? Lembrando das questões legais que agora reduzem bastante o acesso para esse público. E quais sugestões para quem quer trabalhar neste mercado? A primeira coisa é realmente se atualizar em relação à legislação. Não é só para a questão de criança, tá? Para tudo. A gente tem que lidar com a LGPD, que é uma nova questão. A gente tem que lidar com algumas questões jurídicas para promover campanhas. Tem as questões da Apple, dos guidelines. Então, a gente, em todo momento, esbarra com essas questões jurídicas e de adaptação. Realmente estudar e ver o que dá para fazer, se cabe no orçamento, se cabe no prazo, e porque nem todo mundo vai ter a possibilidade de ter um setor jurídico para cuidar disso, né? Ou bancar um advogado. Então, realmente, é aquela questão interdisciplinar. Quem quer encarar, desenvolver, tem que encarar essas questões. Eu acho que para o público infantil tem muito espaço, as regras são mais restritivas hoje, mas é um público muito amplo que consome muito também. Talvez em plataformas digitais seja mais difícil monetizar hoje, mas nessas soluções mistas de mundo físico com digital é possível fazer muita solução rentável. O Thiago Sena está perguntando como vocês fazem para lidar com clientes que pedem muitas alterações. Como eu estou no começo ainda, eu não sei lidar com clientes que estão pedindo muita alteração do modelo, que está fora do escopo, do original, dado pelo cliente, né? Como você lida com essas coisas? Pois o grande problema é que às vezes a gente faz aquela alteração, não, vai ser pouco tempo aqui, eu faço, não vou cobrar, tá tudo bem e tal, e aí isso vira uma regra ao invés de uma exceção e você acaba se atrapalhando, perde ali seu rendimento todo no trabalho porque você extrapola o prazo e os custos. Eu acho que o interessante é sempre deixar claro logo no início do trabalho e efetuar contrato. Ter um contrato, ter uma formalização e deixar muito claro, muito específico e estabelecer ciclos para aprovação, né? Sempre que você tem um desenvolvimento cíclico, reduz essa questão das alterações. Então, e se ele pedir uma alteração posteriormente, fala, olha, mas você tinha aprovado isso anteriormente, então não é um ajuste, isso é um novo trabalho aqui dentro, eu vou orçar e vou te passar esse novo custo. E aí, geralmente, os clientes, eles, quando tem um extra, tem um custo extra, isso aí geralmente é resolvido, mas tem que formalizar. O Cláudio está perguntando, quando tivermos que trabalhar com uma companhia maior, né? Como vocês fazem caso a publisher comece a exigir muitas mudanças nos jogos e que vocês acham que podem afetar a qualidade do jogo? Pois não chegamos a trabalhar com uma publisher, então eu não tenho essa experiência ainda. Eu trabalhei com clientes que às vezes, né, pediam ali para fazer alterações, mas como não eram publishers, eles partiam do pressuposto que nós éramos os especialistas dentro do assunto, então a nossa palavra seria final, eles entravam mais como sugestão. Tem que entender que quando você, pelo menos é a visão que eu tenho, se eu vier a fazer algo para uma publisher, eu tenho que entender que se ela está ali é porque eu estou colocando-a numa posição acima da minha opinião, porque é ela que vai publicar, eu faço parte desse projeto, eu tenho a concepção ali, mas ela está assumindo uma posição de consultora, de gestora, então, o que ela falar, eu vou até discutir se houver essa possibilidade, mas no final das contas você está cedendo o seu trabalho. Então, a gente tem que, às vezes, entender que o projeto não é só nosso ou que, às vezes, o projeto nem é mais nosso. Então, tentar ter esse equilíbrio, dialogar, mas se é uma publisher e foi colocada nessa posição, eu acho que o final das contas é acatar. O Thales está perguntando, não sei se vocês são desenvolvedores indies, mas como fazem a publicação em massa dos seus jogos?
em massa? Talvez ele esteja se referindo ao canal de distribuição, né? Se são, por exemplo, se forem jogos, né, indies, vocês estão usando, por exemplo, um Steam, estão usando um marketplace, por exemplo, Sim. da Play Store ou da App Store. Eu acho que é isso que ele quis saber. Não, até como nós desenvolvemos soluções voltadas para empresas, então nós publicamos sempre em Google Play, App Store. Não chegamos a fazer um jogo para Steam. E geralmente essas empresas elas fazem a comunicação. Como são aplicativos de comunicação interna, tem uma circular interna, uma intranet, né, um e-mail. E quando são campanhas para shoppings, eles têm o setor de marketing que faz todo o trabalho de publicação nas redes e estimula os downloads, mas sempre nos canais Google Play e App Store. A Heloísa perguntou, Kazuki, primeiro queria agradecer, porque acho que você não sabe, mas uma conversa que tivemos há um bom tempo atrás me incentivou a entrar na área. Aí ela riu aqui. O que eu gostaria agora é mais um conselho. Eu devo entrar como um estagiário em uma empresa especializada em VR e realidade aumentada, né? Eu estou finalizando um curso técnico de desenvolvimento de sistemas no Senai, mas eu acabei de entrar no curso de jogos agora e estou muito insegura quanto a conseguir executar o trabalho. Acho que você já deve ter passado por isso e eu gostaria de um conselho a respeito disso. Olha, o meu conselho é: você sempre vai passar por essa insegurança. Eu tenho aí, posso ser considerado sênior, tenho 10 anos, sei lá, 10 anos, né, de formação, e todo dia eu me deparo com situações de que eu não sei de imediato como resolver, o que fazer. Já tive situações de problemas que aconteceram durante uma campanha, então a todo tempo quem trabalha nessa área vai ser confrontado com essas questões de será que eu vou dar conta? Porque o nosso trabalho, na verdade, é desenvolver soluções através da programação, através da própria modelagem, né, da arte. Então, o tempo inteiro a gente está sendo confrontado a criar soluções. E criar soluções passa por situações que a gente não domina e precisa aprender. Então, o conselho que eu dou é tentar se manter o mais atualizado possível, trabalhar essa questão emocional e criar metodologias para poder se organizar frente ao trabalho e frente a essas demandas mais desafiadoras. Então, parabéns aí desculpa, eu realmente não lembro, não lembro dessa conversa, mas que bom que pude influenciar de uma forma positiva. Parabéns aí pela conquista aí do estágio e sucesso. Bom, então para a gente fechar nossa noite aqui, Rafael, temos a última pergunta do Thales aqui. Qual a principal dica que você pode dar para quem está começando? Principal dica? Acho que é um conjunto de coisas aí, né, de toda essa nossa conversa. Se preparem, o momento é um momento, não vou dizer único, Oi? Estão me ouvindo? Estamos, perfeito, Beleza. perfeito. Não vou dizer que o momento é único, porque não é, vão ter vários outros, mas é um momento emblemático de crescimento, de oportunidades, então se preparem bastante, tanto tecnicamente quanto em relação à direção, ao que vocês querem, ao que vocês almejam, e emocionalmente também, esse ponto que a Heloísa trouxe é bem interessante, porque é um trabalho estressante, é um trabalho, mas é muito recompensador. Então, se a gente tiver essa paz, tiver esse trabalho mental, não só da parte técnica, mas da parte emocional e uma postura, né, frente ao trabalho, de responsabilidade, de ambição por mais conhecimento, por excelência no trabalho, são fatores primordiais aí para entrar e se diferenciar dentro do mercado. Bom, então a gente só tem a agradecer, né? Vou passar a palavra agora para o professor Mol fazer o fechamento aí. Rafael, assim, acho que em nome do curso de Jogos Digitais, né? Assim, não, obrigado demais. Foi top, top, top. E eu acho que a gente vai ter outras oportunidades aí de conversar, né, Mol? Que bom. Pode tomar a palavra aí. A gente já, né, eles estiveram aqui semana passada, né? Os dois sócios, eu combinei com eles da gente ir lá tomar um café junto com eles, né? Para a gente
estreitar esses laços aí, porque da mesma maneira como a gente tem muito orgulho, né, desses nossos alunos que saíram, batalharam como grandes leões aí nesse mercado, e hoje, né, conquistaram o seu espaço, a gente sempre está de portas abertas aqui também, né, para fornecer aí grandes talentos, né, meninos sedentos aí por boas oportunidades de aprendizado, de estar dentro de uma equipe qualificada, de, né, aprender cada vez mais dentro desse mercado. Então, a gente vai trocando essas figurinhas aí, só tenho a agradecer ao Kazuki aí pela disponibilidade, né, pela troca de experiência, né, e que esses meninos, né, estejam de ouvidos e mente abertas, né, para entender tudo isso que ele disse, né, e conseguir identificar, né, quando eles estiverem de frente para cada uma dessas situações aí, né, e relembrarem aí do que foi ensinado, dito e, né, compartilhado aqui, né? Eu disse por causa do que dessa aula lá de OpenGL, né? Assim, ó, tá vendo esse negócio aqui? Isso aqui já teve alguém que resolveu. Não preocupa com isso, não. Né? O foco do seu trabalho não são as dificuldades técnicas que você vai encontrar. Né? É um game design diferente, é a inovação. Então, para de preocupar se o caminho tem pedra, que você nasceu com pernas. Então, você vai poder saltar cada uma delas. Então, faça, né, o diferente. Seja alguém que enxergue menos obstáculos, né, e procure mais soluções aí para os problemas, né, que eu acho que é isso que faz a gente caminhar. Beleza. Eu queria agradecer a presença de todos, lembrando aí todas essas aulas aí com o MOL. Não tive a possibilidade de conhecer o Luiz ainda, um dia eu vou lá na PUC para conhecê-lo. O Marcos, eu lembro dele na minha banca lá, avaliou o nosso jogo. Queria agradecer todo mundo, e em especial aqui três agradecimentos. Desculpa se eu esqueci alguém, mas são três muito pontuais aqui que eu queria muito agradecer, que são dois caras que são irmãos meus, que estão aqui, que é o Luiz Felipe, que mandou aí que eu sou o rei do Apex, e é isso aí mesmo, eu mato demais. E agradecer ao Marco Henrique, o Marquinhos, que está aí, que é um irmão meu, e minha noiva que está aqui, a Mariana. Para você que não acreditou, Mal, que um dia eu ia casar, tá aí, ó. Tá vendo? Existe possibilidade. Eu sou bonito, cara. Eu tava só um pouco preocupado do Luiz Felipe não chegar mais no destino dele, né, velho? Porque ele tá dirigindo andou, ali, eu acho que ele já chegou no Acre, ele tá ali indo em longe, Rondônia. tá indo longe. Bom, beleza. Então, gente, Lipão, pega a palavra aí para você, antes da gente fechar. Não, só agradecer também. Quando quiser aparecer lá na faculdade, ver, à vontade. Eu dava as aulas que o Daniel dava. Eu não via muitas aulas do Daniel. Não, o Kazuki é da época do Arthur com 2T, né? Não? Velho, ele do Arthur? Não, eu tive aula de modelagem foi com o Daniel. Ah, você já pegou modelagem com o Daniel? O Arthur com 2Ts, o Arthur Ricardo, ele não. Você não chegou antes de eu entrar. Ah, entendi. Gente demais que já passou da história desse curso. Isso é verdade. Gente demais. Bom, os alunos então, agora viram. Gente, lembrando que quem vai ter aula agora pode ir lá para a sala do Teams lá, vai voltar agora as aulas aqui. A turma pode ir lá que eu vou dar aula. Isso, a minha também, vou voltar agora para lá. Gente, então, Rafael, foi 10 demais, a gente vai ter outras oportunidades. Fechamos mais um ICEI Talks. Gente, lembrando que ficou gravado, quem perdeu, amanhã o link está disponível lá no site do ICEI, tá? Do ICEI, pucminas.br/talks, tá? Em breve a gente tem mais conversas. Cadê o povo que tá aí com você, Mol? Cadê o povo que tá aí com você, vendo? Vou mandar... Só ficaram os dois, o João e a Carol. Temos que contabilizar ele quando a gente contar quantas pessoas estão vendo. Porque aí não é um só, é 3 aí. Tem que esfregar na cara do Sandro. Valeu, gente. Uma boa noite. Tchau, gente. Falou. Tchau. Boa noite. Tchau.